Olá, nono ano, dando continuidade aos nossos estudos, vamos entrar agora no módulo 10 de redação, que vai tratar sobre a reportagem. Bom, a reportagem é mais um gênero textual do meio jornalístico, assim como os anteriores que nós temos estudado. O conceito, em primeira instância, é que é um gênero textual que apresenta informações detalhadas sobre temas específicos e assuntos que sejam relevantes, baseado sempre na observação e análise direta de fatos e dados relacionados. As características gerais. Bom, esse gênero, em primeiro lugar, tem que ser diferenciado da notícia. Por quê? A ideia principal da reportagem é transmitir informações com mais precisão e detalhamento. Geralmente, nós temos que usar dados estatísticos, opinião de especialistas no assunto e pesquisas aprofundadas, além de um uso do subjetivismo. Ou seja, subjetivismo é quando quem está escrevendo o texto participa mais dele, deixa a sua opinião mais parcial e evidente ao leitor. Isso quando o nosso tema é universal ou social, que acontece muitas vezes na reportagem. Já quando o tema é mais, como podemos dizer, polêmico, por exemplo, política, aí o autor sempre vai adotar o objetivismo, para ficar mais objetivo e mais neutro no seu texto. Bom, a estrutura desse tipo de texto. Apesar de não ser rígida, a gente tem que observar o seguinte padrão. Temos um exemplo aqui do texto O Maior Problema da Educação do Brasil, que está lá no caderno 2, página 136. Vejamos aqui primeiro o título. Em destaque no texto, o título, gente, é a sugestão da reportagem, sempre com a ideia de chamar a atenção do leitor. O Maior Problema da Educação do Brasil. Esse é o título do texto. Aí logo abaixo vem o subtítulo, que vem abaixo do título procurando apresentar de uma maneira bem resumida informações básicas sobre o texto, geralmente uma frase ou duas. Metade dos jovens entre 15 e 17 anos não está matriculado no ensino médio. Pesquisa inédita mostra que a proporção dos que abandonaram a escola nessa etapa saltou de 7,2% para 16,2% em 12 anos. Aí depois vem o lead, que nós chamamos de ser o primeiro parágrafo do texto, que também faz uma apresentação do tema. O lead serve para que quando o leitor for ver alguma reportagem, se for do interesse dele, ele lê o primeiro parágrafo que é o lead. Se a partir do lead chamar a atenção e ele quiser ler o texto na íntegra, ele continua a leitura. Do contrário, ele nem continua a ler, tá bem? Bom, como eu disse, vai fazer uma apresentação breve do tema e trazer uma contextualização, ou seja, colocar o leitor ali dentro do assunto. No caso abaixo, nós temos a introdução do tema que a gente falou. Quem se debruça sobre o ensino médio brasileiro, porém, se depara com uma única estatística que parece sintetizar, de forma clara, a desastrosa situação desta etapa da educação, a taxa de evasão escolar. Depois nós temos o desenvolvimento. O desenvolvimento é o texto em si, onde você vai desenvolver o texto, os aspectos relevantes e garantir a profundidade necessária para a compreensão das informações. Em geral, a gente utiliza alguns recursos para conferir uma credibilidade às ideias, tá bem? Os principais, como já dissemos no início, são dados estatísticos, e dados de pesquisas, além de argumentos apresentados por especialistas do assunto, que são chamados também de argumentos de autoridade, e até fatos comprováveis. Bom, os dados estatísticos e oriundos de pesquisa que aparecem no texto lá do livro. Uma nova pesquisa da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, com base em informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, revela que apenas metade dos jovens com idade entre 15 e 17 está matriculado no ensino médio. Pior, entre 1999 e 2011, a taxa de evasão nesta faixa mais que dobrou, saltando dos 7 para os 16. Ou seja, aqui eu tenho dados divulgados a partir do IBGE, a partir da fundação aqui, que tem até a sigla, e coloco também os números em porcentagem para mostrar a estatística. Aí vem os argumentos apresentados por um especialista no assunto. A crise é inquestionável e não podemos mais adiar o enfrentamento de um problema tão grave, diz Maria de Salete Silva, quem é ela, coordenadora do Programa de Educação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. O ensino médio é o maior desafio da educação do país. Ou seja, uma especialista no assunto que trabalha na área, no caso da Unicef, que veio aqui argumentar para dar mais peso e argumento ao texto. E aí vem um fato comprovado. Temos aqui um fato da vida real, tá bem? Paulistano Matheus Oliveira, hoje com 19 anos, sabe bem quanto abrir mão da educação nessa fase crucial limita as perspectivas de futuro. Quando tinha 17 anos e cursava pela segunda vez o primeiro ano do ensino médio, resolveu largar a escola para tentar a carreira de jogador de futebol. Era um sonho que já tinha me custado a 7ª série, que também repeti. Ou seja, aqui já tem um fato comprovando a evasão escolar, um aluno que abandonou a escola antes e provavelmente não iria terminar na idade correta.
Bom, e por último é a conclusão, que é o fechamento do texto. A última parte da reportagem, conclusão, deve ter o objetivo de retomar e confirmar informações que foram apresentadas, e defendidas aí ao longo do texto. Além de muitas vezes deixar o texto com algumas reflexões. Essa é uma ideia muito legal da reportagem. Quando o jovem abandona a escola, perdem todos. A exclusão pela educação cria um abismo social e inibe o surgimento de um cidadão com uma participação social mais efetiva. Perde também o Brasil. O país deixa de ter um profissional de nível médio com formação geral e um potencial profissional de nível técnico pós-médio ou de nível superior, com formação específica. Alerta Priscila Tavares, professora e pesquisadora da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. As consequências do abandono no ensino são severas para o crescimento econômico. Já passou da hora de enfrentarmos esse desafio. Ou seja, terminamos aqui com uma professora falando a respeito, que vivencia isso e vê isso acontecer no dia a dia, e aí falar que já passou da hora da gente, superar o que está acontecendo e dar um jeito nisso, tá bem? Bom, agora aqui a iconografia e a linguagem que podem ser utilizados aí no texto. Muitas reportagens vocês vão ver que apresentam tanto fotografias, imagens, gráficos, tabelas, a fim de evidenciar dados estatísticos e fornecer referências externas ao texto para contextualizar o leitor. Tais recursos recebem o nome de iconografia e podem facilitar muito o entendimento de determinadas mensagens aos leitores, como nós já estudamos antes, a linguagem verbal, não verbal e a híbrida também, que ajudam muito aí na leitura de um texto. E o tipo de linguagem. Nos textos jornalísticos, no caso da entrevista, segue-se a norma padrão da língua portuguesa. Entretanto, é claro que a linguagem pode variar de acordo com o contexto em que se insere o assunto, o tema, ou o público-alvo a que se destina o texto. Em razão de o repórter se envolver mais diretamente com o assunto tratado, a matéria é escrita quase sempre na terceira pessoa do singular, buscando a impessoalidade. Como eu disse no início, quanto mais você se afasta do texto, mais neutro você fica. Isso é bom, para você poder trazer mais veracidade ao texto. Porém, algumas vezes, em algumas situações, vocês vão perceber que a reportagem pode aparecer escrita em primeira pessoa. É aceito sim, mas aí vai sempre depender do tema, o contexto e o público-alvo. Ok? Agora os exercícios. Só temos 2 módulos aí, então passei todos eles. Aplicando conhecimento do 1 ao 8 e o desenvolvendo habilidades do 1 ao 4. 1 ao 8 são dissertativos, vocês vão fazer, eu vou ver lá pelo plural. Se ficou alguma dúvida, guardem as dúvidas aí para a nossa próxima aula online, tá bem? Se não, deixem aí nos comentários e aí nós tentaremos fazer os exercícios dissertativos na próxima aula. Por agora é só e até a próxima.